Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho. E você acompanha a nossa programação aqui pelo canal do Boi, pela Parabólica, pelas TVs por assinatura, pelo YouTube, também pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Aproveite para entrar em contato conosco, tá os dados na tela, Twitter, Facebook e também o WhatsApp, número na tela e confira conosco as atrações de hoje. Hoje nós vamos trazer as análises do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano apresentado nesta última quinta-feira. Você vai ver como é que ficou o cenário para a soja. A oferta global ficou muito menor por conta da redução forte nas estimativas dos Estados Unidos. Você vai ver também, em relação ao milho, como se elevou os números nos Estados Unidos e a realidade que eles esperam para o Brasil. O Departamento de Agricultura acredita que o Brasil vai exportar 35 milhões de toneladas na campanha 2018-2019. Você tem toda a cobertura do Fórum Mundial do Café, de produtores de café, que aconteceu até ontem em Campinas, no estado de São Paulo. Você tem o mercado físico, tem o mercado futuro e muito mais a partir de agora. E olha, já que nós vamos falar bastante de café hoje, nós resolvemos trazer uma reportagem logo na abertura, mostrando um pouco a respeito da situação da torra, os conceitos, as novidades e como que o mundo tem bebido café. Isso aconteceu através de um encontro no estado do Paraná que reuniu representantes, torradores de café, os chamados baristas, que trabalham com café de diversos países, como Austrália, Suécia, Itália e Brasil. Quem acompanhou esse encontro foi o repórter Mauro Andrade e você acompanha as informações agora. O segundo Roast Camp of Brasil, organizado pela Capricórnio Coffee, contou com o apoio da Associação Brasileira da Indústria do Café. O objetivo do evento foi compartilhar informações, educação, tendências e novidades sobre torras de café. O que nós estamos focando neste curso de torra é fazer com que todos se conectem e percebam que as mudanças de cor e das fases que ocorrem no desenvolvimento de um perfil de torra estão ligadas às reações químicas e que estas reações estão conectadas com o sabor. É preciso, então, como torrador, observar o grão e tudo o que está acontecendo. É unir a ciência com a arte de cozinhar e torrar café. O evento Roast Camp of Brasil está em sua segunda edição e o diretor da empresa Capricórnio Coffee, Luiz Saldanha, nos fala da importância da capacitação de todos os elos da cadeia produtiva do café para conquistar novos mercados. A gente está trazendo conhecimento internacional de altíssimo nível e nós estamos distribuindo isso com a cadeia. Então é muito interessante porque a gente tem aqui muito bem representado produtores, pesquisadores, baristas, corretores. Então a gente está levando esse conhecimento. A programação é que a gente tem um curso de torra ensinando como desenvolver perfil para melhor expressar esse café. Depois nós temos um concurso, ou seja, um desafio entre torradores, então torre um café da melhor maneira possível. E isso se estende com alguns dos campeões mundiais de torra visitando propriedades, parceiros da Capricórnio Coffees e finaliza na próxima semana com um workshop em São Paulo, com 2 campeões mundiais de brewers fazendo um workshop sobre preparo de café. Quem são os campeões que você citou? Nós estamos trazendo os campeões da Rússia, o campeão do Japão, o campeão da Alemanha. Então a gente tem 5 dos melhores torradores do mundo, ou seja, aqui numa competição internacional tiveram o melhor desempenho. E a gente traz esse conhecimento, eles vão dizer quais as estratégias que eles utilizaram para ganhar esse campeonato. Além da gente ter a Ann Cooper da Austrália, que é uma instrutora de torra, que está dando esses cursos para trazer esse conhecimento de como desenvolver um perfil sensorial e como trazer mais consistência na torra do café. Luiz, eu acho curioso quando você fala da Rússia, da Austrália, desses países que não têm tradição na produção do café. Na realidade, o Brasil é o maior produtor e exportador do café. O que falta para que a gente deixe de vender quantidade e passar a vender pacotes menores e um café de melhor qualidade? O que você acha que falta aqui para o Brasil alcançar a excelência também nessa categoria?
É, muito bem dito. O Brasil ele é o maior produtor e ele é o maior exportador mundial, tem uma tradição muito grande de café. E o café ele se desenvolve no que a gente chama de ondas, né? Então a gente teve a primeira onda, a segunda onda e agora estamos entrando na terceira onda, que são esses cafés onde você conhece o processo, você utiliza métodos de extração diferentes, você comunica com o consumidor toda a rastreabilidade. E o Brasil está passando por esse movimento da segunda para a terceira onda. Nós temos um mercado interno que hoje ele é muito pujante, pessoas novas entrando na cadeia, um grande nível de profissionalismo. E aí talvez a dificuldade que a gente tenha seja essa comunicação com o consumidor. Então mais consumidores estão entendendo o que é um café de qualidade também no mercado interno, para que possa dar esse subsídio a esse pessoal que vem hoje, torrar, baristas, cafeterias. Então o Brasil é um mercado efervescente para café de qualidade diferenciada. Percebe-se nitidamente um crescimento no mercado de cafés especiais. Semelhante ao que está ocorrendo com o vinho, o brasileiro está aprendendo a apreciar e a degustar a bebida. Está deixando de tomar o café simplesmente pelo seu efeito estimulante e passa a beber pelo prazer de conhecer e provar um bom café. O desenvolvimento da cadeia do café de qualidade no Brasil passa pelo conhecimento. Então nós temos uma nova geração no campo, aplicando melhores práticas agronômicas, aplicando técnicas modernas de processamento. Nós temos torrefadores que estão se aprimorando na degustação, no controle de qualidade, no desenvolvimento da torra. Nós temos baristas que estão desenvolvendo métodos de extração e aí essa comunicação com o consumidor final. Então é muito interessante essa correlação com o mercado de vinho, que não é o café pelo café, mas é o prazer de tomar o café e exatamente trazer esse link entre o café, não é simplesmente uma fonte de cafeína, ele é muito mais que isso e cada xícara de café traz consigo a história de um produtor, a história de uma região, está muito relacionado ao conceito também do terroir, ao processamento que foi utilizado. Então, basicamente, esse desenvolvimento passa pelo conhecimento, pelo compartilhamento de informações e o melhor conhecimento da cadeia como um todo. Falamos agora de soja aqui no Agricultura BR. Eu destaco os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxeram algo que o mercado já enxergava. Como no mês de junho não houve redução nas estimativas de produção norte-americana e também de áreas ocupadas, esse relatório de julho refletiu muito bem aquilo que se esperava, dentro das linhas que o mercado estava aguardando e das apurações que o Wall Street Journal fez durante uma semana antes do relatório agora de julho ser apresentado. O fato é que a produção norte-americana foi reduzida em uma quantidade bastante forte, quase 8 milhões de toneladas essa estimativa de produção, ficando agora pouco acima de 100 milhões de toneladas. E isso muda o cenário de oferta de soja, principalmente os estoques americanos. Nós temos aqui soja nos Estados Unidos com uma expectativa de produção de 104 milhões 640 mil toneladas. As exportações, você vê a produção caindo, né? Ela de 112, quase 113 milhões no mês passado, a estimativa cai para 104 milhões 640 mil. As exportações, a estimativa de exportação também recuou. Eram 53 milhões 560 mil no mês passado, agora cai para 51 milhões e 30 mil toneladas para os norte-americanos. Já o consumo interno nos Estados Unidos, 61 milhões e 90 mil toneladas é o que a Agricultura BR destaca agora. Você observa que eu não coloquei estoques aqui neste primeiro gráfico, porque o estoque a gente resolveu ver de forma separada. Para isso, trouxemos aqui o Agricultura BR, os estoques finais de safra desde a temporada 2017-2018, lá nos Estados Unidos. Veja como que a situação ficou melhor em relação à disposição. Campanha 17-18, até quando os Estados Unidos estavam numa situação normal de exportação e embarques da oleaginosa, encerrou com 11 milhões 920 mil toneladas estocadas. A campanha 18-19 já tem um impacto muito forte da situação de conflito comercial com a China. 28 milhões 560 mil toneladas foi o estoque final desta última temporada. Mês passado,
Os norte-americanos ainda apostavam em 28.450.000 toneladas estocadas de soja. E agora, em julho, recua para 21.630.000 toneladas. São quase 7 milhões de toneladas a menos no estoque norte-americano, o que é visto como uma situação positiva para o mercado. E a gente segue falando de soja. Você viu ali Estados Unidos recuando bastante produção e também seus estoques de soja. Eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior. Pulga já está aqui comigo. Fala sobre os números globais, Pulga, do Departamento de Agricultura norte-americano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e a nossa equipe constatava isso na Agricultura BR, bom, os números foram apresentados ontem, né, tanto para a oferta como para a demanda global de soja. Eles mostram um recuo aí de 8.350.000 toneladas na produção agora 2019-2020. Bom, o motivo dessa queda, esse motivo dessa mudança de número é a corte, né? O corte na estimativa norte-americana. A situação é acompanhada pelo produtor rural através da nossa programação. Agora veja, o plantio nos Estados Unidos ficou fora, na verdade, da janela ideal, pressionado pelo fator clima, o que foi amplamente divulgado, né? Agora, também a qualidade das lavouras está em declínio, né, Fabiano? Também já amplamente divulgado, né? Nós já adiantávamos essa situação. Como você acabou de explicar, há uma redução mesmo nos números, né, que já se esperava. O mercado via números do SDA diferente do que já as consultorias apontavam. Bom, você acompanha agora a evolução desses números nos gráficos na tela do seu televisor. No gráfico você acompanha comigo, na safra 2017-2018, contamos aí com uma produção de 341.530.000 toneladas. Bom, total, produção total. Em 2018-2019, né, perspectiva de alta, 362.870.000 toneladas. Portanto, um aumento entre 2017 e 2018 para 2018 e 2019, significativo aí na expectativa da produção. Agora, até o mês passado, e mesmo com a perspectiva já de redução da safra norte-americana, né, já constatada no plantio, no campo lá nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura mantinha uma projeção mundial ainda elevada, acima de 355 milhões de toneladas, prevendo aí ainda para 2019 e 2020, né, 355 milhões e 390 mil toneladas. Agora sim, com essa correção, nós começamos a constatar os números mais próximos da realidade, né? Uma baixa no último levantamento divulgado ontem para 347 milhões e 40 mil toneladas. Você acompanha, portanto, a perspectiva e a correção depois que nós tivemos uma redução aí nas estimativas de produção nos Estados Unidos. Agora, a produção global de soja, você acompanha comigo agora na tela do seu televisor. Veja o que está ocorrendo em milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em 2017 e 2018, a produção 341.530.000 toneladas. Ela subiu em 2018 e 2019, a estimativa, a expectativa era essa, acima de 362 milhões, quase 363 milhões de toneladas, mas em junho já se mostrava um valor diferente, né? Em junho, agora, a safra 19 e 20, a previsão já caía para 355,39 e agora, no último levantamento, é esse número que você tem na tela do seu televisor agora, mostra que a última previsão já traz valores na faixa de 347 milhões e 40 mil toneladas. Fabiano, neste cenário, os estoques finais de soja recuaram 8 milhões e 130 mil toneladas. Então, você acompanha comigo agora, quando nós falamos de estoques finais, né? Segundo o Departamento de Agricultura do governo americano, o estoque final de soja no mundo, lá atrás, em 2017 e 2018, estava ligeiramente acima de 99 milhões de toneladas. Já em 2018 e 2019, vinha uma estimativa aí de 112 milhões e 980 mil toneladas, arredondando quase 113 milhões de toneladas. Ainda em junho, esse número se mantinha, mas já sinalizando uma redução a 112 milhões e 660 mil toneladas, mas agora, no último levantamento, já recua mais. Já cai para a faixa de 104 milhões
e 530 mil toneladas. Ou seja, agora no último levantamento fica evidente a correção, né, que era necessária e já aguardada, que o mercado esperava, para os números divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tudo isso agora traz, pelo menos, a perspectiva de números mais próximos da realidade, não, Fabiano? É o que nós temos aí na tela e você vai acompanhando conosco, você que acompanha a Agricultura BR, os números que são divulgados e as perspectivas, porque, lógico, são essas perspectivas de produção que devem trazer alteração nos preços e devem interessar, lógico, ao planejamento do seu negócio. Fabiano? Tá certo, Pulga. Pulga, vamos ver agora, então, como é que Chicago está se comportando. Chicago, depois da apresentação do relatório, nós trazíamos ao vivo, operava em ligeira alta e o mercado fechou assim nesta quinta-feira. Você acompanha comigo agora o mercado de Chicago ao vivo, soja tem alta mais uma vez, Walter Pulga e o telespectador que está nos acompanhando, vai subindo 6 pontos as posições de mais curto prazo, todas elas retomando o piso de $9. Essa informação é importante. Então, o relatório de oferta e demanda é realmente altista, traz a soja em Chicago novamente para o piso de 9. Posição de julho, $9,02 mais 2 o bushel. Agosto, $9,05 mais 2. Setembro, $9,11 mais 2 por bushel. E a posição de novembro vindo a $9,23 mais 6 por bushel. São os negócios com soja em Chicago. Eu falava, eu e o João Pedro Cuti Dias, na quarta-feira à noite, a respeito das expectativas desse relatório, e o que nós apontávamos é o seguinte: se confirmasse uma redução na produção norte-americana e, consequentemente, estoques, isso afetaria o mundo todo e o relatório tenderia a trazer os números de Chicago para cima. A questão agora é como fica a paridade no porto, ou seja, os prêmios pagos no porto brasileiro que tendem a reduzir com essa situação e principalmente com China. China, de acordo com o relatório de exportações americano ontem, foi o principal comprador, comprou 70% de toda a soja americana na semana passada. A Agricultura BR agora fala a respeito do dólar. E olha, o dólar que vinha ali próximo à estabilidade, com alguma alta nas primeiras horas do dia, caiu forte depois que houve a confirmação de que haveria liberação de recursos para PECs de deputados federais. E isso tem muito a ver com o que vai acontecendo em Brasília, na Câmara Federal, por conta da aprovação da reforma da Previdência, que, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, será aprovado em segundo turno ainda nesta sexta-feira. Vamos ver como é que está o dólar, então. É o dólar que nós queremos ver, dólar que chegou a cair até um pouco mais, neste momento cai 0,18%, vem para abaixo de 3,75, R$ 3,74 mais 4 para a moeda norte-americana. Bom, dólar vai caindo, dólar vai sofrendo influência do mercado doméstico mesmo por conta das decisões políticas. Tem gente falando de uma redução também de taxa de juros. Pulga, movimentação é intensa na economia por conta do fator da reforma da Previdência. Isso continua a influenciar o mercado brasileiro. E vale lembrar, hein, essa queda que nós estamos constatando agora, neste momento queda de 0,18%, outra baixa para o dólar, já na faixa de R$ 3,74, ela confirma a expectativa que nós tínhamos de que com o andar, né, o avanço das reformas, e a principal, a reforma da Previdência, nós teríamos aí uma perspectiva melhor, o que traria para o câmbio um alívio, né? Então temos aí uma queda do dólar nesse momento de 0,18%, a quarta queda seguida. Nós consideramos cada dia uma baixa, ontem tivemos a terceira baixa, hoje a quarta baixa. Agora, a expectativa também, você lembrou bem, Fabiano, de redução na taxa de juros nos Estados Unidos. O chairman do Banco Central Americano, o chamado Federal Reserve, confirmava ontem, insinuava, sinalizava, na verdade, que haverá mesmo redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Ora, com redução da taxa de juros, uma remuneração um pouco menor para capital investido lá em títulos do governo americano e uma pressão sobre as taxas de juros lá nos Estados Unidos, esparrama dinheiro por outros países do mundo. E a expectativa é que muitos desses dólares, desses recursos, venham para o Brasil. Portanto, é essa expectativa de uma oferta maior de dólares lá na frente. Mas há economistas, viu, Fabiano, vale sempre lembrar, que consideram que esse avanço aqui no Brasil na reforma da Previdência vai provocar apenas um voo de galinha para o dólar, ou seja, vai baixar agora, mas pode subir mais adiante. Tudo depende também do andamento das negociações entre Estados Unidos e China para um acordo comercial. Portanto, sempre atenção, você que acompanha a Agricultura BR, nas cotações
do dólar, porque isso, lógico, vai influenciar no custo da sua produção, nas vantagens, nos preços das exportações ou até nas desvantagens. Portanto, sempre calibrando o seu negócio de olho no dólar. E o que acontece com a Bolsa nesse meio tempo? Bom, agora há pouco nós tínhamos a Bolsa em baixa, depois de toda a forte alta, é natural que ocorra uma baixa. No entanto, não se esperava que recuasse rapidamente abaixo de 105 mil pontos. Neste momento, a Bolsa opera 104.604 pontos, tem uma queda de mais de 0,5%, devolve parte dos ganhos recentes. Mesmo assim, ainda continua perto aí dos 105 mil pontos. O mercado se acomoda, quando falamos de Bolsa, em níveis mais baixos. Entre as ações que têm maiores altas está Suzano, papel e celulose, né? Que lidera aí as altas hoje, está com alta acentuada aí de aproximadamente 4%. Portanto, entre as maiores altas, nós temos Suzano, papel e celulose. Mas entre as maiores baixas, não há nada, nenhum papel de empresa ligada ao agronegócio. De qualquer maneira, sempre as mais negociadas são Petrobras. Petrobras tem alta agora, depois de alguma oscilação dias atrás. O fato é que o mercado vai se acomodando em níveis mais baixos, também quando falamos de mercado acionário, vamos dizer assim. Agora, de olho na informação, hein? Porque recursos devem chegar no Brasil se ocorrer, de fato, uma queda de juros de pelo menos 0,25 ponto percentual lá no mercado americano. Há analistas prevendo que essa baixa poderá ser mais acentuada lá nos Estados Unidos, o que irrigaria ainda mais países emergentes, como o Brasil, portanto, levariam o dólar a operar um pouco mais baixo e os papéis brasileiros, considerados hoje baratos no mercado, seriam aí alvo desses investidores que viriam de fora. É esperar para conferir, Fabiano. É com você. Obrigado, Pulga. Daqui a pouco ele fala sobre café aqui conosco, sobre o Fórum Mundial do Café. Por aqui o assunto continua sendo soja. Vou mostrar rapidamente como é que ficou alinhado o relatório de oferta e demanda para o Brasil, feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Sem nenhuma mudança, sem nada muito expressivo. Você acompanha comigo agora as duas campanhas, 18-19 e 19-20. Na 18-19, você vê uma produção estimada em 117 milhões de toneladas. Estados Unidos em nenhum momento mudou, nem quando estava com crise aqui durante a colheita brasileira, que se identificava problemas no Mato Grosso do Sul e no Paraná, Estados Unidos não mudaram. As exportações é que cederam um pouco. Os americanos agora acreditam em 77 milhões 250 mil e o consumo brasileiro permanece em 45 milhões 850 mil toneladas. Falando agora sobre a 19-20, temporada 2019-2020, você acompanha agora na tela comigo, você vê a produção estimada num recorde de 123 milhões de toneladas, exportação em 76 milhões de toneladas, os americanos continuam acreditando que o Brasil toma uma parte realmente de mercado dos Estados Unidos, independente de ter algum acordo com China, consumo em 46 milhões e 500 mil toneladas, são os números brasileiros aí do Departamento de Agricultura norte-americano, essa safra não foi plantada ainda, nem começou, então ainda é um movimento aí que é de se acreditar por conta das áreas e também da movimentação interna aqui do país. O que melhorou mesmo foi o valor pago pela soja nos portos brasileiros. Vamos ver como é que está a paridade por ação da Grandes Corretora, R$ 80,00 a saca de 60 quilos em Santos e também Paranaguá, destaques aqui do Agricultura BR que você acompanha diariamente. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco vamos voltar falando sobre mercado de milho. Eu volto já! Agora falamos de milho aqui na Agricultura BR, trazendo um levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano para a produção brasileira. O Departamento americano também acredita numa safra recorde no Brasil e eles acreditam, apostam em 101 milhões de toneladas. Não deve ser muito difícil alcançar esse número não no Brasil pelo andar do desenvolvimento da segunda safra aqui no país. Vamos ver os números então, está aqui na tela, produção brasileira estimada na 18-19 em 101 milhões de toneladas, exportação em 35 milhões de toneladas, é um número bastante expressivo, consumo em 66 milhões e 500 mil toneladas de milho, é o que a Agricultura BR destaca. Falamos agora da safra 2019-2020 e agora a gente destaca para você que a produção, pelo menos na opinião dos americanos, deve se manter dessa forma. Isso depende muito também do mercado. No caso do milho do Brasil, deve permanecer com 101 milhões de toneladas. O pessoal colocou aqui o gráfico da oferta e demanda de milho mundial e você tem aqui a seguinte situação. Olha só, produção 347 milhões 490 mil toneladas, falando da produção global. A exportação
está estimada aqui nos Estados Unidos em 54.610.000 toneladas, produção norte-americana. O consumo dos Estados Unidos é realmente muito elevado, né? Ele fica ali em 307.480.000, os estoques em 51.070.000 toneladas. Então, números americanos aqui, pode deixar na tela aqui um pouco, e volta aqui para o estúdio, o que nós temos? Uma elevação na estimativa de produção. A estimativa de produção norte-americana sobe de uma maneira bastante expressiva. As exportações, elas permanecem mais ou menos no mesmo número que se tinha no mês de junho, assim como o consumo. Agora, os estoques norte-americanos, eles sobem demais, eles sobem ali na base de 8 milhões de toneladas, isso mesmo aqui, sobe bastante aqui os estoques de 42.560.000 para 51.070.000 toneladas. São quase 9 milhões de toneladas a mais de milho estocado nos Estados Unidos, e aí é uma informação de mercado bastante importante, né? Uma informação estratégica. Então, Estados Unidos com uma produção maior sobe, no entendimento do departamento do governo dos Estados Unidos, assim como os estoques subindo quase 9 milhões de toneladas, de acordo com o relatório apresentado nesta última quinta-feira. Destaco agora com você como é que estão os números do milho na Bolsa de Chicago, é o que a Agricultura BR traz agora. Você vai acompanhar como é que o mercado como se acomoda depois desses dados. Lembrando que nós tivemos, pode colocar na tela, que nós tivemos o mercado em alta depois da apresentação desses números. Você vê que segue em alta, até uma alta expressiva, subindo de 8 a 9 pontos. Julho negociado a $4,56 mais 6 o bushel. Temos setembro a $4,51 mais 6. Dezembro, $4,56 mais 6. Março de 2020, $4,62 mais 6. Aqui as posições vão subindo bem para milho neste momento. Realmente tem uma demanda interessante sobre esse milho norte-americano. Vamos ver agora como é que está o milho, preço pago nos portos aqui no Brasil. Você acompanha na tela do Agricultura BR, subindo o milho. Veja só, fator interessante, apuração da Grãos Corretora, portos de Santos e Paranaguá com o mesmo valor, R$ 41,00 a saca de 60 quilos. Milho sobe no Brasil, preço de paridade vindo em elevação. Destaque do Agricultura BR, notícia importante para o produtor rural brasileiro. E olha, a Agricultura BR agora vai trazer para você, depois do intervalo comercial, informações do Fórum Mundial dos Produtores de Café. É o que nós vamos trazer agora, os destaques, entrevistas e muito mais depois do intervalo. O assunto por aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, a partir de agora é o café. Encerrou nesta última quinta-feira o Fórum Mundial dos Produtores de Café em Campinas, no estado de São Paulo. O Walter Pulga esteve lá, conversou com muita gente importante, está aqui comigo de novo e vai trazer alguma dessas entrevistas que ocorreram por lá. Pulga. Olha, vamos começar pelo documento final, Fabiano, que foi emitido no final da tarde de ontem e está sendo divulgado durante esta manhã, né? Resumindo, esse fórum, depois de constatar que não houve engajamento efetivo de todos os segmentos da cadeia do café para melhorar a remuneração dos cafeicultores e mais, considerando a importância dos estímulos ao aumento do consumo mundial de café, decidiu o seguinte: entre várias movimentações, estímulo ao desenvolvimento de estratégias inovadoras e campanhas para a promoção do consumo do café. Os cafeicultores acordaram que, principalmente, devem estimular o aumento do consumo de café nos países produtores, como o Brasil, e também em mercados emergentes. E mais, decidiram que pretendem desenvolver mecanismos, estratégias de marketing e inovações tecnológicas para buscar um preço remunerativo aos produtores. E pretendem usar para isso sustentabilidade econômica, selo de sustentabilidade e selos como torragem pela origem, ou seja, indicação de origem do produto. Bom, o comitê do Fórum Mundial dos Produtores de Café vai tomar agora providências, foi uma decisão na Assembleia Final de ontem, para formalizar uma entidade jurídica que deverá planejar essas execuções, esses planos, esses mecanismos para aumento do consumo de café. Essa foi a decisão do Fórum Mundial dos Produtores de Café, que terminou ontem em Campinas. Agora, esse encontro que ocorreu no Brasil, foram mais de 1.500 inscritos, empresas patrocinadoras participantes, autoridades, políticos,
Bom, reuniu as mais expressivas, né, as pessoas mais conhecidas e as empresas mais expressivas no mercado do café. Eu estive lá e conversei com o ex-presidente da cooperativa de Guaxupé, Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé, ex-presidente Carlos Alberto Paulino, que agora é membro do Conselho Administrativo da Cochupé. E ele explicou o que ocorreu com os preços do café de 1990 para cá e comentou sobre a possibilidade de criação desse fundo global para auxiliar países produtores, proposta do Jeffrey Sachs, que ele considera muito difícil de ser viabilizada. Acompanhe. Doutor Paulino, Jeffrey Sachs mostrou na sua palestra que os preços do café caíram muito dos anos 90 para cá. O que teria de fato causado esse movimento? Só aumento da produtividade do Brasil? Antes havia o Acordo Internacional do Café, do qual os países consumidores se comprometiam a pagar um preço mínimo de $2 por libra-peso. Isso vigorou durante muito tempo. Com o rompimento desse acordo internacional, o mercado ficou livre. Então havia uma retenção de café muito grande nos países produtores e esse mercado foi jogado imediatamente no mercado consumidor. Houve uma queda acentuada dos preços. Com o tempo ele reagiu um pouco, mas através desses 30 anos os preços foram caindo paulatinamente. Você for fazer uma média, tem de $2 por libra-peso, hoje está $1,20 mais ou menos, e sem contar a inflação em dólar que também houve durante esses 30 anos. Então os preços estão muito mais deprimidos do que nós tínhamos em décadas passadas. Está muito mais deprimido. Por que o produtor conseguiu sobreviver com essa queda de preço? Com o aumento da produtividade e com a racionalização dos tratos culturais, com a mecanização, com o uso de mais defensivos, com o uso de fertilizantes. Com isso aumentou a produtividade, diminuiu os custos de produção. Agora, somente Brasil e Vietnã conseguiram ter um aumento expressivo da sua produtividade e da sua produção. Os outros países terminam muito pressionados agora com os preços baixos do café. A proposta de Jeffrey Sachs, de um fundo internacional, soluciona o problema? A proposta dele é criar um fundo e esse fundo subsidiar infraestrutura nesses países para que eles possam aumentar a produtividade, né? Criar escolas, hospitais, assistência técnica, né? Não é subsidiar diretamente o café, o produto, mas criar a infraestrutura para que eles possam aumentar a produtividade conforme o Brasil e o Vietnã fizeram. É muito bom, agora eu fico assim com uma certa dúvida, quem que vai abastecer de recursos esse fundo. A iniciativa dele, a sugestão dele é que as indústrias que hoje estão tendo um lucro muito grande, as grandes indústrias de processamento de café, de venda de café para o consumidor, subsidiem esse fundo. Agora, é difícil essa questão de dar dinheiro, né? Essas indústrias multinacionais, elas não estão muito preocupadas com essa questão de sustentabilidade, com essa questão social. Boa parte dessas indústrias pertencem a fundos de investimento. E os fundos de investimento, eles também não estão muito preocupados com essa parte social. Eles querem ter rentabilidade. Então, eu quero ver o que vai acontecer, a viabilidade desse fundo. Bom, como você vê, Carlos Paulino tem aí preocupações em relação à viabilidade desse fundo. Isso preocupa também um dos líderes dos cafeicultores de Minas Gerais, o Armando Mattielli, que é presidente da Sincal, da Associação dos Produtores de Café do Brasil. Veja a posição dele diante dessas propostas. Doutor Armando, a proposta do norte-americano Jeffrey Sachs de criar um fundo de investimento com participação de empresas e de governos ajuda a cafeicultura? Bom, Buca, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, agradeço também aos cafeicultores. A proposta do Jeffrey Sachs, eu acho que no próximo fórum nós vamos montar um leilão, montar uma fábrica de chapéu.
tá certo? Para ir pedir esmola praticamente, tá? Por quê? Nós vamos ter que fazer esse fundo, pedir dinheiro para JDE, pedir dinheiro para a Lavasa, pedir dinheiro para a Nestlé, fazer um fundo complexo com 10 bilhões de dólares, pedir dinheiro para o governo. Quer dizer, nós vamos continuar numa dependência total como está sendo até agora. O que o Jeffrey Sachs apregoou aqui, ele foi excelente na Colômbia e foi péssimo aqui, tá ok? Ele está apregoando para manter o status quo. Alguém cooptou o Jeffrey Sachs a manter o status quo, porque foi muito bem até a última transparência. Na última transparência, quando ele falou de adquirir um fundo de 10 bilhões de dólares e pedir dinheiro para Deus, todo mundo, para ajudar o produtor tem que receber o dinheiro, o cafeicultor recebe o dinheiro em dólares por saca, melhora o preço. Montamos uma organização de países produtores de café e nós vamos receber em 2 dólares, 2 dólares e 50 por libra peso, no mínimo o dobro que está aí, tá certo? E aí sim, e nós mesmo fazemos o marketing, não precisamos ficar pedindo dinheiro para Deus todo mundo. E ter uma autonomia para mandar nossos filhos para a escola, para ter uma casa melhor, para comprar um carro. O dinheiro tem que estar no bolso do produtor e não o produtor ter que ficar pedindo dinheiro para Deus todo mundo. Então, me desculpa, a palestra dele, ou a opinião dele aí, a finalização, o encerramento, para mim, eu não gostei, eu achei péssimo. O senhor propõe, com um grupo de cafeicultores brasileiros, a criação de uma organização internacional dos produtores de café. É uma saída? É uma saída, isso já está ventilando no mercado internacional, já passamos e-mail para todos os países praticamente, já fizemos uma reunião lá o ano passado no México, já foram 26 países, os países querem, porque é uma saída, né? E qual é a situação? A gente reunir os países, determinar um preço mínimo de exportação, tá ok? Não precisamos pedir dinheiro para ninguém, nós mesmos vamos fazer um fundo dos próprios países, tá? E essa organização, como o Jeffrey Sachs acabou de dizer, as organizações foram excelentemente bem de 60 até 1990. Depois que acabaram essas organizações em 1990, virou um desastre a política cafeeira. Então nós queremos retornar um acordo, que é a Organização dos Países Produtores de Café, que seriam os países da América Latina, os países da África, os países que queiram entrar. 10 países correspondem a 90% do mercado, tá ok? Só o Brasil e o Vietnã, hoje está dando quase 50% do mercado, 40 e poucos por cento do mercado. Então é uma saída inteligente, né? E nós não temos que ficar na mão dessa situação que está aqui, porque até o momento que ocorreu aqui, os produtores não falaram nada. O produtor não está fazendo nada aqui, não está sendo fórum de cafeicultor, está sendo fórum das cooperativas, está sendo fórum aí de outras entidades, mas de produtor, o produtor não está falando nada até agora. Tem que ter um fórum de cafeicultor, isso para mim não é fórum de cafeicultor, me desculpa. Se esse fórum não transcorrer normalmente daqui para frente, eu não vou vir mais nos outros fóruns, porque já passou a ser um outro evento totalmente distinto do que focar o cafeicultor. Nós temos que focar o cafeicultor. Então, a proposta da O Café, ela está lançada, ela já existe. Nós vamos solidificar essa proposta aqui. Amanhã vai ter os workshops, vai ter as discussões, vai sair um documento aqui que nós vamos propor à Organização dos Países Produtores de Café, O Café. Esse documento vai sair daqui amanhã, nem se for meio que no grito. Tem que sair, meu amigo Pulga. Como você vê, a postura de Armando Mattielli é uma postura muito firme, ele defende a criação de uma organização dos produtores de café que teria recursos próprios. Bom, também concorda com ele, lógico, outro diretor da Sincal, que é o Marco Antônio Jacó. Mas o Jacó pensa muito em campanhas para aumento de consumo de café. Veja. Jacó, há críticas constantes à formação do preço do café no mercado internacional. Como mudar isso? O modelo atual leva aos produtores, 25 milhões de famílias de produtores de café no mundo, à pobreza eterna. Então, o que se tem que mudar é o sistema atual de comercialização. Nós não podemos deixar que a Bolsa imponha preços para os produtores mundiais. Os produtores mundiais que têm que ditar quais são os preços da Bolsa. Então, nós propomos que se faça uma organização dos países produtores de café, que será um fórum permanente, que vai discutir todos os dias, todas as horas, os problemas dos cafeicultores. E ele tem 4 objetivos. O primeiro objetivo é dar preços dignos aos produtores de café.
com uma sustentabilidade econômica e podemos copiar um pouco disso do sistema da OPEP. O segundo é aumentar o consumo de café em todo o mundo, inclusive nos países produtores de café, porque consumir café é gerar riquezas, certo? O maior ganhador de dinheiro da cadeia do café é o consumo. Então, quanto mais nós aumentarmos o consumo, mais nós estaremos premiando os consumidores de café. O terceiro objetivo é criar estoques estratégicos nos países produtores de café, porque as mudanças climáticas podem fazer que um dia haja uma insuficiência de produção e assim haveremos estoques estratégicos para fornecer para o mercado. E o quarto objetivo é que nós tenhamos uma produção de café inteligente, porque como nós vamos valorizar o café, não pode sair plantando café, tá certo? Em excesso para criar enormes excedentes de café. Então, é modificar pequenas coisas e trazer sustentabilidade para a cafeicultura, que vai trazer um enriquecimento para os locais de produção. Isso é, vai trazer uma economia saudável para os municípios brasileiros, que vai ser um coadjuvante para tirar o Brasil da recessão. Bom, você ouviu o Marco Antônio Jacó representando uma boa parte dos cafeicultores que acompanhavam o fórum. Agora, quem organizou esse fórum foi Vanúzia Nogueira. Vanúzia Nogueira é diretora executiva da BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais. E ela estava satisfeita com os debates que ocorreram durante o fórum. Acompanhe. Dona Vanúzia, é o segundo encontro e já foi maior que o primeiro. O movimento dos produtores tende a crescer? Eu acho que sim, eu acho que o movimento dos produtores tende a crescer e o movimento de toda a cadeia tende a crescer. Vendo neste fórum, neste evento, um evento em que todos vão ter a voz, a gente está fazendo um evento extremamente democrático, para o qual a gente procura resultados concretos. Então isso traz uma credibilidade muito grande e a aceitação do público em geral. Então essa é a nossa ideia. Produtores de diversos países diferentes, a gente tem gente aqui de 30 países diferentes que vão estar hoje estão ouvindo muito, amanhã vão estar sentando para discutir e buscar soluções. A proposta do professor Jeffrey Sachs, que veio da Universidade de Colômbia, é a criação de um fundo internacional. A senhora está à frente do movimento do café no Brasil e no mundo. É uma perspectiva viável? Eu acho que sim. Eu acho que é uma perspectiva viável. Já me disseram, Vanúzia, isso já foi tentado no passado, não se conseguiu. Mas eu considero o seguinte, que hoje o mundo mudou muito. Existem muitas fundações, por exemplo, que estão em busca de projetos bem estruturados exatamente para ajudar a financiar esses projetos. Existem as próprias empresas, as indústrias, muita gente está disponível e está disposto a ajudar causas que sejam causas sociais e causas que possam vir a dar maior renda, maior rentabilidade para uma cadeia como um todo. Então, eu acredito que fácil não é, mas possível é sim. O preço do café é a discussão principal hoje nos bastidores, na hora do cafezinho, mas como recuperar esse preço do café? A senhora vê perspectivas mais adiante, que está trabalhando com café especial? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais no que eu digo que é a renda do produtor do que o preço do café. Como o professor Jeffrey Sachs também apresentou, desde que o acordo internacional do café caiu, ou seja, começo da década de 90, né, os patamares de preço com os quais nós trabalhamos, ele já desceu, ele caiu. E ele, como ele mesmo colocou, não tendem a subir novamente. Então, a gente tem que ser realista com relação a isso. Vai subir alguma coisinha, depende muito até da nossa própria câmbio aqui dentro do Brasil, né? Vai subir alguma coisa no momento em que tivermos uma maior demanda, tal, mas não vai ser nada de muito extraordinário. A gente tem que ser muito realista com relação a isso. Os cafés especiais, por outro lado, cafés acima de 85, 87 pontos, aí sim, nós vamos poder, aí a gente coloca o nosso preço. Aí é produto fino, né, que a gente chama hoje dos cafés boutique. Aí a gente vai poder colocar o preço que a gente quiser e a gente tem que trabalhar para ter esses cafés cada vez mais e mais. O que em termos de Brasil a gente pode fazer, que é o que o mundo gosta demais de Brasil? Consistência. Né? Quanto mais consistente nós formos nas nossas entregas, mais esses produtos de altíssimo nível, altíssimo padrão, poderão ser valorizados aqui também.
Bom, como você viu, né? A posição é clara. Café especial é uma alternativa para a melhoria da renda do produtor. Foi o que reafirmou mais uma vez Manúcia Nogueira, uma das coordenadoras desse evento, viu, Fabiano? Ela é responsável por toda a estruturação desse evento. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, mostrando um pouco como é que foi esse Fórum Mundial do Café, aconteceu nesta última quarta e quinta-feira. Daqui a pouco a Agricultura BR de volta e você vai ter informações a respeito de diversas culturas, você vai saber como é que está a produção de hortaliças, também de feijão e muito mais. Voltamos em instantes. E olha, a Agricultura BR destaca agora como é que vem a safra de inverno no sul do país, vem com bom desempenho e no estado do Rio Grande do Sul algumas culturas merecem destaque, como por exemplo o da canola. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Ela pinta de amarelo a paisagem gaúcha. Em época de floração, a canola expressa toda a sua beleza. Mas além desse colorido especial, a cultura é uma boa alternativa de inverno para os produtores do Rio Grande do Sul, que semearam nessa safra aproximadamente 33 mil hectares. Agricultores como o Diego Bronzatti, de Cruz Alta, na região noroeste, que plantou nessa safra 100 hectares de canola. É uma forma de fazer uma rotação de culturas e tentar aumentar a rentabilidade do inverno, né? Cultura de inverno. Nessa época do ano, a maioria das lavouras está na fase de desenvolvimento vegetativo ou floração. A canola vai estar pronta para ser colhida em outubro e o rendimento médio é de 1.500 quilos por hectare. O preço está relacionado ao da soja e, no momento, gira em torno de R$ 70 a saca de 60 quilos. Quando tudo ocorre bem, quando o clima vai bem, ela acompanha o preço do soja, né? É uma boa renda para o inverno. Você já tem venda garantida? Uma parte, sim. O Rio Grande do Sul concentra 58% da área cultivada com canola no Brasil. Vamos falar agora sobre a cultura do feijão. A Universidade Federal do Mato Grosso tem desenvolvido tecnologias e ajudado no desenvolvimento da cultura no estado. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Acadêmicos da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, estão conduzindo experimentos com a cultura do feijão comum. Uma das estações está sendo conduzida por esse estudante de agronomia. Este é um dos experimentos com a cultura do feijão, com o objetivo de avaliar o comportamento da planta em diversas temperaturas da água. Nesta estação, o acadêmico Douglas está avaliando as alterações fisiológica e morfológica causadas por diferentes temperaturas da água por meio da irrigação. A tendência é que a temperatura das águas dos mares e rios tende a esquentar. Isso vai ser um fator constante nos campos de irrigação. A água mais quente do que o comum nos momentos de hoje. Pode sofrer tanto temperaturas mais quentes como temperaturas mais frias. Como a maioria dos produtores irrigam no momento da madrugada por ser mais barata a energia, então ela pode sofrer também alterações de águas frias. Facilmente pode chegar a 15 a 10 graus a água no momento da irrigação. O estudante utiliza um medidor portátil de clorofila para mensurar os nutrientes da planta. Com esse aparelho, o clorofilômetro, tiramos uma amostra aqui. Através da amostra do resultado que é obtido aqui, existe uma tabela de comparação. A gente pega o valor que é fornecido aqui, vamos na tabela de comparação e fazemos comparação. Com essa tabela, podemos analisar se a planta está bem nutrida ou mal nutrida. Tudo através do clorofilômetro, com o valor que ele é oferecido aqui. Nesta outra estação, o aluno Gabriel está avaliando as diferentes formas de aplicação de inoculante bacteriano. Nosso trabalho, a gente começou recolhendo o solo que a gente ia plantar, né, nos vasos. A gente peneirou tudo, corrigiu com calcário. Aí depois a gente fez o processo de autoclave, que ele acaba matando os micro-organismos competidores da bactéria que vai fixar nitrogênio aqui. E depois foi feita a adubação, já em vaso, né? Aí a gente plantou sementes em cada vaso, com cada tipo de tratamento. Foram feitos 8 tipos de tratamentos, com o testemunha sem nada, outro com aplicação de nitrogênio, outros com inoculação, via foliar, via solo, diferentes tipos de inoculação. O experimento do aluno Pablo Dalmaso foi avaliar o estresse hídrico na semente. Aqui a gente tirou da estufa o experimento
justamente para ter essa condição de pleno sol, condição de campo. A gente preparou o solo, corrigiu a calagem, a gente fez a calagem, corrigiu o pH, trabalhou ele bem, botou ele nos vasos e a gente fez a semeadura com 10 sementes por vaso. A gente dividiu em 8 tratamentos, sendo que o primeiro tratamento a gente irrigou no dia da semeadura, imediatamente, o outro no outro dia e depois um intervalo de 2 dias cada um, para a gente justamente mensurar esse estresse hídrico. E o objetivo era avaliar a emergência do feijão sob o estresse hídrico. Os alunos contaram com acompanhamento e supervisão do professor Cassiano da UFMT, que disponibilizará os resultados para o setor produtivo do estado. Que é para divulgação para os produtores, né, dos resultados, né? Divulgar o trabalho, principalmente esses trabalhos de campo, igual esse do Pablo, que ele está avaliando aí como é que a semente vai se comportar com o estresse hídrico. Essa parte da inoculação do feijão, que é uma prática que, apesar de já ter até produtos comerciais, ainda não é uma prática que todos os produtores utilizam. Muitos ainda não utilizam a inoculação, ainda utilizam mais a adubação nitrogenada, né? Então a gente está vendo as melhores formas que podem ser utilizadas, né? Facilidade também para o produtor estar utilizando também, a questão do manejo, né? A facilidade da aplicação, tem isso também, né? E a da irrigação também, que é um dado que a gente inclusive não encontrou na literatura, né? Dados assim de como que a temperatura da água de uma irrigação em cima da planta vai estar influenciando o desenvolvimento da planta. Então é um trabalho novo mesmo, é uma coisa que eu acredito que tem reduzido bastante a produtividade no campo aí, a questão da temperatura da água. De Sinop, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. E daqui a pouco vamos falar sobre agricultura sustentável e também ofertas em leilão judicial. Eu volto já. Os avanços da agricultura sustentável serão abordados num grande evento no Mato Grosso do Sul. É o que você confere agora com Saulo Lopes. Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, Campo Grande vai sediar o 3º Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável. Temas como agentes biológicos no campo, remineralizadores do solo, que são as correções que fazem de pó de rocha, que melhoram a qualidade de fertilização do solo com custos menores, vão estar lá sendo discutidos em mesas técnicas, debates, discussões. São especialistas do Brasil inteiro que estarão em Campo Grande discutindo novas portas de produção para o campo brasileiro. Para detalhar ainda mais esse tema, para ficar uma coisa mais clara, nós convidamos o Rogério Vian, que é presidente do Grupo de Agricultura Sustentável Brasileiro. Hoje são quantos já? Hoje nós somos em torno de 2.300, hoje, entre agricultores, pesquisadores e consultores do Brasil todo, distribuído em todos os estados brasileiros, além da AproSoja Brasil e das AproSoja estaduais que fazem parte também dessa rede. Pesquisadores da Embrapa, pesquisadores de centro de pesquisa, vários consultores do Brasil inteiro e principalmente agricultores. Esse grupo basicamente é formado por agricultores. Quando a gente fala de remineralizador de solo, agentes biológicos, as pessoas começam a achar que a gente é ativista ambiental, que estamos querendo causar confusão no campo. Você não, que vem de família de produção de soja e tudo mais. Vocês querem requalificar a agricultura, é isso, Rogério? Na verdade, a gente pensa que a agricultura tem que fazer regionalmente, né? Esse sistema que foi criado aí ao longo dos anos, né? Uma agricultura industrial, feito com bastante insumo importado, a gente pensa que está na hora de mudar, né? A agricultura, ela vem mudando, os custos vêm subindo demais. Então, o que a gente pensa como agricultor? E eu sou agricultor, posso falar disso. O custo subiu demais, a gente precisa de insumos regionais. E a gente tem isso no Brasil. A gente costuma falar que o Brasil produz de tudo, né? Um país tropical, que se planta dá. Por que tem que buscar insumo fora daqui? Por exemplo, que insumos uma propriedade pode usufruir localmente, ali na região, para melhorar a produção, Rogério? Olha, na minha região, por exemplo, esterco de peru, esterco de frango, esterco de gado, compostagem, né? Cinza de usina de cana. Você tem os pós de rocha, né? Que tem várias mineraladoras na região. Os insumos biológicos, você vai lá na mata,
coleta esses insumos lá, que são os famosos EMs, né? Micro-organismos eficientes da mata, você multiplica isso e aplica. Você pode fazer os biofermentados, que você faz na própria propriedade, com leite, com esterco de vaca, com urina de bezerro, coisas que você pode fazer, resto de peixe. Então, tem várias ferramentas que você não tem que ficar dependente de fora. Você pode fazer isso com bastante conhecimento técnico, com bastante ajuda, você pode fazer na sua própria propriedade. Daí, esse fórum que vai trazer especialistas para poder ensinar para quem quiser entrar nessa nova maneira de produção. Agora, o que convence mesmo, Rogério, eu acredito que você também é o bolso. Com certeza. Não é verdade? Então, qual é o impacto de economia que representa todas essas alternativas que você acabou de listar para a gente aí? Então, realmente, a gente costuma falar que só tem dois jeitos do pessoal entrar nesse modelo de agricultura, pela dor ou pelo amor. Não tem outro jeito. Ultimamente, 99% entra pela dor, né? Dor do escorpião do bolso, que enfia, tá caro, né? É porque essa questão é fundamental. A sustentabilidade, ela começa pela econômica. Quantos por cento representa para a pessoa não lançar a mão dos defensivos agrícolas e buscar em casa aí dessas soluções que eu vou chamar de domésticas, mas são muito mais do que isso. São sustentáveis, são viáveis produtivamente, né? Olha, hoje a gente já tem trabalhos bastante. Eu, por exemplo, já trabalho há 7 anos já com esse modelo de agricultura. Hoje você consegue diminuir tranquilamente 50% do custo de produção, porque hoje a gente tem um custo fixo muito alto, que isso aí todos têm o mesmo custo fixo. Você tem um custo hoje também de arrendamento, essas coisas que é básico no Brasil inteiro. Então, assim, a gente está falando do custo realmente de insumos. Esse a gente consegue diminuir no mínimo 50%. E a gente não é contra nada, a gente não é a favor de orgânico, a gente não é contra glifosato, a gente não é contra ou a favor de nada. A gente está traçando um novo caminho. Esse caminho é o do meio. Para aumentar a rentabilidade em áreas já tradicionalmente exploradas de maneira convencional. Não tem novidade nenhuma nisso, né? Claro que não. A gente usa plantio direto, que está aí há muitos anos. A gente usa as plantas de cobertura, que está aí há muitos anos o pessoal falando em mix de plantas de cobertura. O que a gente está fazendo? Intensificando isso. Porque hoje existe muito o soja, milho e safrinha, por exemplo, na nossa região. Soja, milho e safrinha, soja, milho e safrinha. Isso não é sustentável. Acaba sendo uma monocultura. Então, o que a gente gosta de colocar? Não, vamos colocar plantas de cobertura. Não na área toda, mas em 20%, 30% da área, vamos colocar um mix de plantas de cobertura. Por quê? Porque a gente sabe que se não tiver um ambiente biológico ativo, a gente não vai conseguir produzir plantas saudáveis, para que elas possam reagir às pragas e às doenças que tem ao meio ambiente. Então, o que a gente está tentando fazer? Equilibrar. A palavra-chave é equilíbrio. A gente não quer, tem que usar químico? Vamos usar, se tiver que usar uma ou outra hora, beleza, mas volta depois fazendo a aplicação biológica de novo, porque a gente sabe, tem clima, uma hora chove demais, outra hora não chove, então a gente faz, se precisar intervir, usa o químico, não tem problema nenhum, mas o que a gente quer é diminuir de forma drástica, porque o Brasil precisa disso, eu acho que a gente está sendo cobrado, né? O Brasil o tempo todo está sendo cobrado para isso, e a gente tem ferramentas hoje. O controle biológico é um excelente, e não só o biológico produzido na fazenda, mas também a gente tem várias ferramentas. Você pode usar armadilhas para coletar mariposas, por exemplo. São ferramentas, a gente trabalha com ferramentas, não com produtos, e com muito conhecimento. Muito bem, vamos deixar um pouquinho de suspense para quem vai participar, né? Ainda tem tempo de se inscrever, não é verdade? Então, 5, 6 e 7 de agosto, em Campo Grande, local? Campo Grande vai ser lá no Centro de Convenções, lá de Campo Grande. O local é para 1.200 pessoas. Não deixem para a última hora. Ano passado, a gente fez em Goiânia, eram 508 vagas, ficou as 508 vagas e ficou mais de 100 pessoas de fora. Esse ano a gente espera um público acima de 800 pessoas. A gente já tem praticamente confirmada a presença da ministra, Tereza Cristina, da Agricultura, o ministro Ricardo Salles também. Lógico, a agenda deles é uma loucura, então, mas eles já agendaram para participar, então eu acredito que tendo a agenda eles vão participar. E assim, não deixem para a última hora, porque inclusive a gente vai ter um pré-fórum antes. Porque qual que era o problema dos outros fóruns? Era engraçado, porque muita gente ia pela primeira vez e não tinha nunca ouvido falar nada do que a gente estava falando. Então agora a gente vai ter um pré-fórum. O pré-fórum vai, tipo assim, ensinar as pessoas, você vai escutar isso, isso e isso, a bactéria tal, o fungo tal, não sei o que, essas plantas de cobertura. Então, no dia da abertura, que é à noite, às 7 horas da noite, a gente vai começar 1h da tarde, com vários produtores, consultores, falando do que a gente vai falar durante o fórum. Então, a gente vai introduzir para quem nunca viu, e engraçado, quase todos que estão se inscrevendo para o pré-fórum também. A gente está tendo que arrumar outra sala já. Muito bem. Vocês viram aí? E neste Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, vocês vão acompanhar tudo no canal do Boi.
De Brasília, Saulo Lopes. Eu fico por aqui, você fica no canal do Boi, porque daqui a pouco tem leilão por aqui. A todos uma ótima tarde e até mais.